Vou conversar com o Major Olímpio, que é da bancada da bala. Porque o deputado federal Major Olímpio protocolizou na segunda-feira, agora dia 9, na Procuradoria-Geral da República, né, e ao juiz Moro, um ofício para que o ex-presidente Lula passe a cumprir a pena em prisão comum. Ô Major Olímpio, aí vai ser duro, hein, coitado? Não vai sofrer muito, não? Bom dia, Major. Muito bom dia, doutor Thanos, a todos os milhares de ouvintes e internautas que acompanham a Rádio Brasil Campinas. Eu estava acompanhando e eu sou mais do que testemunha, que o senhor é uma pessoa absolutamente isenta, sem vínculo partidário, realmente um constitucionalista brilhante e um radialista de extrema expressão, daí o volume de pessoas que o acompanham pela sua credibilidade. Muito obrigado. Eu devo dizer ao senhor, eu ingressei sim com a doutora Raquel Dodge aqui na Procuradoria-Geral da República, já que eu estou aqui em Brasília, e oficiei ao juiz Moro, porque em nenhum local na legislação, a partir da Constituição, o senhor que é um constitucionalista, não existe, nem na lei de execuções penais, em nada, essa ressalva de cumprimento da pena para ex-presidente que foi condenado por um crime comum. Então, essa inovação do juiz Sérgio Moro, eu sou uma pessoa que admira, bate palmas 24 horas por dia para o juiz Sérgio Moro. Mas, na medida em que ele estabeleceu o cumprimento numa chamada Sala de Estado Maior, e o nome está impróprio, a Sala de Estado Maior seria uma área de gabinete de um quartel militar. Ele estabeleceu dentro da Superintendência da Polícia Federal do Paraná uma sala especial como Sala de Estado Maior. E dizendo que, em função da relevância e da grandeza do cargo ocupado, faria jus a uma sala dessa natureza. Com todo o perdão, a minha manifestação para custos legis, para o fiscal da lei, para a Procuradoria-Geral da República e para o juiz, como um cidadão e como um parlamentar que representa pelos votos um segmento da população, lembrando que nós não temos legislação que ampare essa condição, que ele tem sim que cumprir a pena como qualquer condenado, não tem essa questão, muito embora eu hoje esteja protocolando e também cobrando, porque ele tem até direito à segurança pelo resto da vida como vice-presidente, como ex-presidente. E nesse momento, onde é que nós colocamos a segurança dele? Na cela ao lado, onde ele está? Então isso são absurdos que ainda estão na legislação. Mas já não está seguro lá, Major? A população, nesse momento, doutor, mas já não... vendo o Major... o Tribunal Federal legislar. Estamos vendo agora o juiz Sérgio Moro inovar e legislar como deve ser o cumprimento da pena. Isso por omissão nossa, aqui na Câmara e no Senado, nós temos que alterar a legislação adequando, sim. Haja vista que, na nossa história, por crime comum, é o primeiro presidente a ser condenado. Nós já tivemos outros presidentes da República que foram presos por crimes políticos, ou foram presos por questões políticas. O Hermes da Fonseca, em 1920, o Washington Luiz acabou sendo preso, o Arthur Bernardes foi preso, o Café Filho foi preso, o Jânio Quadros ficou 60 dias confinado num forte lá no Mato Grosso, mas por crime comum. O Lula foi o primeiro caso. E não existe requisitos legais que coloquem essa situação. E está acontecendo esse espetáculo circense de tentar transformar uma condenação por crime comum numa condenação política. Ontem eu tive um tremendo bate-boca com mais de 30 deputados do PT, ao mesmo tempo que ingressaram dentro do plenário dizendo Lula livre. E dizendo que, olha, que absurdo, governadores foram visitá-lo e uma juíza disse que não podia, lógico, a juíza de execuções penais, ela sim estabelece os requisitos para visitação, ele ainda está em observação, não cabe
visitação nesse momento, a não ser pela sua defesa. Então, esse espetáculo circense se criou uma comissão ontem na Câmara de visitação de deputados ao Lula. Eu até estou me inscrevendo hoje também, doutor, eu quero saber se os parlamentares vão querer fazer alguma restrição ao Major Olímpio, se eu quiser lá visitá-lo e dizer, fala, que vergonha, hein? Que vergonha para o povo brasileiro. Mas tem absoluta pertinência a representação que eu fiz, e exatamente para a doutora Raquel Dodge também, para o fiscal da lei, dizendo, olha, por mais que eu seja o Lula, por mais que queira se contemporizar, essa tentativa, nós tivemos missa fake. Eu nunca vi esse negócio na minha vida de missa fake, com musiquinha da Anitta, numa música, do Zeca Pagodinho, um espetáculo artístico e circense, e lamentavelmente eu sou católico, respeito e defendo a Igreja Católica de todas as formas. Depois já soube até que o bispo que fez isso já está até aposentado e não tinha a autorização da Igreja Católica para promover aquela missa fake, numa tentativa de desafiar a justiça, desafiar a sociedade. Então isso não é precedente. Ô Major, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui. Agora vamos lá. O nosso sistema previdência também, mas meu Deus do céu. Opa. O prisional, o nosso sistema prisional, o Rodrigo já me ajudou aqui, é tanta porcaria que a gente não sabe nem que lado chamar, né? Se é da Previdência, se é da Presidência, se é do sistema prisional, tudo tá na draga. Mas vamos lá. Major Olímpio, que tipo de prisão o Lula, na sua opinião, deveria ter nesse momento? Porque quer queira ou não, nós temos que lembrar o seguinte, a imagem do Brasil internacionalmente, ela está hoje abalada. Há quem concorde, mas há quem discorde da prisão, pelo menos no âmbito internacional, são as notícias que nós temos acompanhado pelos principais jornais e pelos principais jornais do mundo. Muito bem. Há quem concorde e há quem discorde da prisão. De qualquer forma, internamente, ele teve lá 12 anos e 1 mês e vai cumprir segundo a nossa legislação. Agora, qual é a prisão recomendada, então, para o ex-presidente, no caso, o Lula? Porque esse título ninguém vai tirar dele. Não é verdade? Nós temos uma papuda em Brasília, mas nós temos no norte do país e no Nordeste, aliás aqui também no Sudeste, um sistema carcerário que eu não colocaria nem o pior dos criminosos. Cá entre nós, um sistema falido que agora passa a ser discutido, não é? Então, a sociedade agora com a prisão do Lula começa a discutir o sistema carcerário brasileiro, que também nós somos sempre assim, ou de um lado tudo, para o outro nada, não é verdade? Então eu gostaria da sua opinião, como é que a gente vai dar a justiça comum a ele? Essa justiça comum já é, por exemplo, a papuda que está num outro âmbito prisional, é uma prisão que respeita os direitos humanos, ou essa prisão que nós temos aí, os massacres que vimos ontem, por exemplo, onde foi aquilo lá? Foi no Ceará, 20 pessoas mortas, 30 pessoas mortas. Nós tivemos no Pará. No Pará, exatamente, no Pará. Quer dizer, que tipo de prisão nós devemos ter no Brasil e quem é que serve para uma e quem é que serve para outra, Major Olímpio? Em primeiro lugar, nós já discordamos, né, doutor? Porque o senhor já disse que não colocaria nem o pior dos criminosos num presídio, então o Lula já ficou fora. Não num presídio, não, mas espera um pouquinho. Major, espera um pouquinho. Brasil, pelo que fez. Mas eu vou dizer uma coisa. Mas, Major, não é o pior dos criminosos. Só um segundo, Major. Eu não poria nessas condições. 60, 70 numa cela, sendo assim, verdadeiros depósitos humanos e escritórios de criminalidade, né? É isso que eu estou dizendo. Não iríamos a tanto. Tá. Agora, uma coisa que precisa ficar claro. Por que eu estou contestando a decisão do juiz Sérgio Moro em relação a tal sala de Estado Maior? Em primeiro lugar, essa sala de Estado Maior,
ou a própria Superintendência da Polícia Federal, não se aplica na legislação as penas que já foram consideradas de caráter permanente, é uma condenação de segunda instância a condenados. Ela poderia se aplicar excepcionalmente nas prisões cautelares, sim, na prisão provisória, na prisão preventiva, na prisão temporária. Jamais uma condenação de caráter permanente. Sim. Uma outra coisa, eu fiz parte da CPI dos presídios, visitei presídios do país todo, me lembro, o senhor veio até aqui. Mesmo, verdade. mas vai se dar uma condição, é que eu estou dizendo, e não se aplica a ele, nem sequer a excepcionalidade de benefício. Vamos colocar, pode ser na Papuda, numa ala própria, pode ser. Sim, ele pode ser no Tremembé, no presídio especial do Tremembé, no estado de São Paulo. Pode ser. Nós temos coisas que nós temos tirado da legislação em relação a isso. Falaram, se o cara tiver formação superior, ele não pode ficar num presídio comum. Sim. Isso é um absurdo hoje, que já se colocou, já está extemporâneo em relação à nossa sociedade, mas é um critério que está lá. O senhor tem presídios que, e os presídios são assim, onde são divididos por ala, os presos pela periculosidade, pelo tipo penal praticado, então não dá para colocar junto com presos comuns numa mesma ala, estupradores, uma série de coisas. Então tudo isso pode ser respeitado. O que não pode é se legislar nesse momento, porque o juiz fez, sim, estabelecendo pela relevância do cargo, não existe isso. Agora, se a comunidade internacional gosta ou não por essa tentativa, eu acho que é própria, tanto o PT quanto o Lula, tentar dar um caráter que se trata de uma prisão política e não uma prisão por crimes praticados, ele vai tomar uma piaba e mais 6 ou 7 processos, vai ter mais de 100 anos de condenação. Mas nesse momento, nessa tentativa de dizer para a comunidade internacional, olha, é um criminoso político que está sendo perseguido, não. É um ladrão da pior espécie que, o fato de nós termos masmorras de presídio, de não ter os direitos humanos preservados no sistema prisional, de não ter saúde, não ter educação, é porque esse canalha, esse bandido, botou uma quadrilha que sucedeu outras quadrilhas, mas que vem dilapidando o Estado brasileiro, e que um dos motivos da condenação é justamente a corrupção, é a lavagem de dinheiro, é essa safadeza desenfreada. Então, eu não vejo por que ter a excepcionalidade. Nós tivemos uma presidente de um país oriental condenada recentemente, o processo dela foi em 6 meses, e ela foi para a cadeia algemada, que é para servir de exemplo para a sociedade mesmo. Não faz isso aqui, porque se você é um administrador público, você é um homem público, se você é o presidente num país, você tem que dar muito mais exemplo do que qualquer cidadão, porque você tem um respeito e o voto desses cidadãos para agir em nome da sociedade. Então, está tentando se santificar Lula nesse momento? Não. Ele é um criminoso comum, ladrão, numa sentença de 273 páginas em primeira instância, confirmado por 3 desembargadores, que quis fazer um espetáculo circense também no Supremo Tribunal Federal, que, graças a Deus, batendo na trave por 6-5, prevaleceu o pensamento da maioria esmagadora da população brasileira, e nesse momento não está naquela de dizer, qual é a imagem bonitinha para o Brasil? A imagem bonitinha, a imagem feia para o Brasil é ter um presidente ladrão que fez uma sucessora que também foi arrancada, que está um presidente agora também que é intitulado pela própria Procuradoria-Geral da República como o chefe da quadrilha que se apoderou de Brasília, Michel Temer. Isso sim é horrível para a comunidade internacional. Não é o tipo de presídio que vai se colocar esses fascínoras, não. Major. Logicamente, todos os 600 ou 650 ou 700 mil presos que hoje o Brasil não consegue, eu participei da CPI. Major, o Brasil não consegue dizer quantos presos tem hoje no sistema prisional. É verdade. Exatamente porque não tem controle. Tem uma pergunta aqui de ouvinte para o senhor, do Nelson de Valinhos. É isso, Érica? Isso mesmo. Ele perguntou se o Major não acredita, o que o Major acredita, se a criminalidade ela não seria parte da culpa do desarmamento da pessoa civil,
depois que foi implantada a lei, né, das pessoas comuns não terem porte de arma. Aliás, essa lei do desarmamento me assusta, porque eu nunca vi tanta arma na minha vida como a gente está vendo no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? A lei do desarmamento existe ou é só para uma ficção científica aí, Major? O Estatuto do Desarmamento foi a maior farsa da história jurídica do Brasil, que tirou o direito da legítima defesa pelo cidadão de bem, tirou a condição do indivíduo que tem habilitação e tem a condição, tem a sua arma registrada, se prepara, é controlado pelos órgãos públicos de se defender. E deixou milhões de armas clandestinas na mão dos criminosos. Inverteu-se completamente a situação. Daí, o aumento no Brasil todo do número de homicídios. O Brasil é o país onde mais se mata no mundo, e mais se pratica a barbárie. Porque o desarmamento da população civil só foi usado na história da humanidade por grandes ditadores. Foi Mao Tse-tung na China, foi Lenin na Rússia, foi Hitler em relação aos países da Europa, foi Mussolini. Só os bárbaros que quiseram controlar na força e na opressão, que tiveram a primeira iniciativa de desarmar a população civil. Porque esses canalhas esquerdopatas no Brasil vieram com essa história da pompinha da paz, eu sou da paz. E olha o que aconteceu aí, veja o Rio de Janeiro, aonde nos anos 2000 a Xuxa com a Rede Globo iam fazer passeata, agora eu sou da paz com a pombinha. Ela cercada de capanga armada para não ser assaltada nem sequestrada na passeata. Circo, hipocrisia, e daí está o resultado. Então, Nelson, esse Estatuto do Armamento só contribuiu para a desgraça, para a morte, para a opressão, para a morte de policiais. Se nós temos hoje 5 milhões de armas regulares no Brasil, a previsão é que nós tenhamos 12 milhões de armas clandestinas. E aí é a metralhadora .50 que vai arrebentando carros de transporte de valor, e na região de Campinas aí é uma das regiões onde mais acontece isso no Brasil. É metralhadora .30, como a que foi encontrada ontem com criminosos em Ribeirão Preto. São fuzis 556, 762 na mão de criminosos que estão matando policiais, que estão sequestrando cidadãos, que estão barbarizando. E até mesmo as armas de porte, que elas não estão acessíveis ao cidadão para se defender. A segurança pública é incompetente. Eu sou policial há 40 anos e posso afirmar isso. Hoje a segurança pública no Brasil, nem organizada conforme a Constituição no artigo 144 mandou, ela não está. Nós estamos tentando votar o Sistema Único de Segurança Pública hoje, na Câmara, já há um mês, com obstrução dos esquerdopatas, porque não querem que organize a polícia brasileira. Essa é a grande verdade. A polícia desorganizada, a justiça desaparelhada e o cidadão sem poder se defender. A mercê dos criminosos, a mercê da tragédia. Essa é a grande verdade em relação a essa farsa do Estatuto do Desarmamento. Caríssimo Major Olímpio, muito obrigado pela sua participação novamente no Direito Nosso de Cada Dia, e vamos acompanhar para ver o que a nossa Procuradora-Geral Raquel Dodge diz desse seu protocolo, que eu acho interessante, que pede aí para que o ex-presidente Lula passe a cumprir pena em uma prisão comum. Caríssimo, muito obrigado, grande abraço, Major. Um abraço ao senhor e a todos os seus ouvintes e muito sucesso. E parabéns pela isenção, pela transparência, pela responsabilidade que o senhor tem com relação a milhares e milhares de ouvintes.